Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu sou CEO e um dos fundadores aqui da DIP e hoje nós estamos com a Fernanda Massaro, nossa líder da área de sustentabilidade e metodologia, para ter um papo sobre carreira, sobre como é trabalhar com sustentabilidade e metodologia no mundo empresarial, com emissões de carbono e conhecer também um pouquinho da sua história, Fer, da sua carreira, dar dicas também para as pessoas que estão nos assistindo sobre como trabalhar nessa área. Então, Fer, muito obrigado por ter aceito o convite. E já queria emendar na primeira pergunta, que é para você se apresentar um pouquinho e contar como é que foi um pouco da sua carreira pré-DIP, onde que você fez faculdade, qual que foi a sua primeira experiência profissional, até o seu mestrado, né? Eu conheço um pouquinho da sua história, e até o momento imediatamente antes de você conhecer a DIP. Como é que foi um pouquinho esse começo de carreira? Bom, vamos lá, né? Comecei, na verdade, numa área completamente diferente, né? Trabalhando em técnico de planejamento e controle de produção. E aí, depois, quando eu ingressei na faculdade, eu estudei bacharelado em Ciência e Tecnologia, que hoje em dia tem tudo a ver com o que a gente faz aqui hoje, né? E depois Engenharia Ambiental e Urbana. Nesse período eu trabalhei em empresas na área de sustentabilidade, né? E aí foi assim, adorava muito o tema, né? Lembro que no ensino médio eu tinha que escolher um dos assuntos para trabalhar e era sempre meio ambiente, o primeiro assunto que me brilhava os olhos, né? Foi fácil escolher, né, qual área seguir, fui para engenharia ambiental e quando eu fui trabalhar com sustentabilidade que aí eu vi qual área ambiental que eu queria trabalhar mais e que me interessava muito mais, né? Onde que foi essa sua primeira experiência profissional? Eu trabalhei na Monsanto, né? E trabalhei na área de transferência de conhecimento, né? Em pesquisa e desenvolvimento. E depois na área de sustentabilidade, né? Junto com comunicação. Foi quando eu consegui ter mais contato com como é o dia a dia de uma área de sustentabilidade, né? Legal. Que envolve projetos ambientais, envolve também relatórios de sustentabilidade, mensurar como precisa mensurar, mas também ações para fazer. E foi aí que eu entrei nesse tema e sou apaixonada, né? Tive uma passagem muito breve por um banco, né? E foi fora da minha área. E aí, trabalhando fora da minha área, eu percebi o quanto eu amava aquilo que eu fazia e decidi ir fazer um mestrado. Fui para Portugal fazer um mestrado em Ciências Ambientais, até para me desenvolver, né? E muito na faculdade a gente tem essa ideia de talvez virar um cientista, talvez ir para o mercado de trabalho. E na época, né, já tendo experiência no mercado de trabalho, eu quis desenvolver esse meu outro lado de ser cientista, né? Logo que eu voltei de Portugal, depois do mestrado, foi quando eu conheci a DIP, né? E foi aí que acho que você começou a história, né? Nossa história na DIP. Legal. E você chegou a pensar em seguir carreira acadêmica? Bom, hoje eu faço doutorado, né? Certo, você de alguma maneira seguiu, né? Eu sim quero seguir uma carreira acadêmica, mas de forma nenhuma largar esse contato com o corporativo. Amo muito a parte de trabalhar com o corporativo, amo muito a parte de trabalhar, né, a parte acadêmica, mas acho que o que mais me move é poder unir os dois. Então, obviamente, a gente tem muitos estudos, muita coisa para desenvolver na área da ciência, né? Mas, ao mesmo tempo, trabalhar no dia a dia com esses assuntos também me traz um conhecimento enorme e até entender como eu posso aplicar uma coisa na outra, né? Então, acho que isso foi o que mais me brilha os olhos e não deixaria de fazer nenhum dos dois, sabe? Seguiria a parte acadêmica, mas também nunca deixaria a parte do corporativo. Mas isso foi algo planejado ou foi algo que aconteceu assim? Você planejava seguir a carreira acadêmica ou você, desde já do seu mestrado, imaginava conciliar um pouco das duas coisas? Não foi planejado. Não foi planejado, Não. certo? Na verdade, esse estalo veio quando eu trabalhei em uma outra área, né, que não era a área ambiental. E aí eu falei, vou fazer o mestrado para me aproximar, né? Eu sempre tive uma vontade, assim, de ser professora um dia, né? Imagina, brincadeira. Mas ser professora, assim, queria dar aula à noite, sabe? Aham. Trabalhar durante o dia em alguma corporação
e dar aula à noite. Então, eu falei, vou fazer um mestrado, porque isso já vai também trilhar uma parte do meu sonho, assim, do meu futuro, né? E aí, quando você entra no mestrado, termina o mestrado, você acaba tendo que tomar uma decisão se você vai para o doutorado ou não. Tive a oportunidade de entrar no doutorado na USP, em Ciências Ambientais. E, assim, a minha área de estudo é mudanças climáticas, né? Quando eu conheci a DIP, né, a gente ia trabalhar com toda essa parte de impacto, mas também mexer com essa parte de emissões e das mudanças climáticas e trabalhar nesse lado a lado com as empresas, como a gente consegue... Ok, eu vejo na literatura toda a parte das mudanças climáticas, mas a gente não pode deixar de lado a participação que tem a sociedade, o governo, mas também as organizações. Trabalhar nesse dia a dia me fez enxergar tantos desafios que existem nas empresas. Eu consigo ver de forma mais clara, por causa da ciência, o porquê que as empresas precisam fazer isso. Isso ajuda muito no discurso para explicar para as empresas por que elas precisam fazer isso e por que elas precisam contribuir para as metas de descarbonização, né? O Brasil se comprometeu no Acordo de Paris e é óbvio, para ele cumprir com esse acordo, né, com o que ele prometeu, ele precisa da participação de todas as partes envolvidas nessas emissões. Então, é isso, não foi planejado, mas foi acontecendo e é algo que eu acho que é muito valioso, assim, essa mistura. Bacana, legal. E você estava comentando, né, do começo da DIP, como é que você entrou. Conta como é que foi isso. Você recebeu a vaga num grupo de WhatsApp, num e-mail? Como é que foi esse descobrir a DIP e fazer o processo seletivo? Foi engraçado, né? Eu estava voltando, né, de Portugal e aí eu comecei a procurar aqui no Brasil uma oportunidade. Eu achei um link para me inscrever, né? Não conhecia a DIP e assim, né, por menos, né, a DIP ainda tinha 10 pessoas, Sim. né? E aí era para uma área chamada metodologia e aí eu pensei, putz, eu não sei direito o que essa área faz, mas eu sei sobre metodologia, né? Eu fiz mestrado, acho que eu consigo contribuir. E era relacionada à sustentabilidade. Eu falei, vou ver o que dá, né? E aí eu fui fazendo processo seletivo. Foi um processo seletivo duro, assim, com várias entrevistas, case e tudo mais. E aí eu passei. Eu confesso que na época que eu passei no processo, eu fiquei, será que essa empresa existe mesmo? Eu lembro até hoje, né? Eu vim para o meu primeiro dia na DIP aqui em São José, eu vim de São Paulo. E aí, na época, eu falei, nossa, será que eu vou chegar lá e realmente é uma empresa, né? E aí, eu lembro que eu cheguei aqui na DIP e eu era literalmente a única mulher na empresa. Vocês estavam terminando aquela reunião que a gente fazia, né, de começo de sprint. E aí, eu vi aquela mesa redonda, cheia de gente e todos relacionados a desenvolvimento, né? Então, todos os devs. E aí eu olhei assim, eu pensei, será que eu vou ser capaz? E aí foi até difícil entender, assim, no começo, porque simplesmente a área não existia. Existia um gap, uma necessidade de alguém que fosse técnico no assunto entrar e contribuir, mas não tinha um escopo de trabalho claro e assim, foi aí que eu vi o quanto a gente pode contribuir. Não ficar de forma passiva esperando algo ser passado, mas olhar, colocar a mão, enfiar o nariz e ver como é que eu consigo ajudar. E assim, hoje vendo a DIP, né, com o tamanho que a gente está hoje, e tendo participado dessa história, de ter entrado desde o início e ver tudo que a gente criou, me dá um grande orgulho, né? Praticamente um filho, assim, É o filho, né? é o nosso Porque filho. cada coisa que hoje existe na DIP, a gente foi lá e colocou a mão com muito carinho, com muita atenção. Então, assim, é um filho para mim, né? Mas, assim, mais do que isso, é muito gratificante ver esse crescimento e é algo que eu desejo, assim, que seja cada vez maior. Legal, legal. Eu acho muito interessante você comentar, Fer, que você entrou numa DIP que acho que nem área dava para dizer que existia direito, porque acho que a gente nem tinha a percepção que precisava. Talvez a percepção tinha, mas não tinha certamente os recursos assim para criar um grupo de pessoas trabalhando com isso. Você foi a primeira pessoa a trabalhar de fato com o tema, que tinha esse background.
E hoje a área tem umas 15 pessoas, né? Se você pegar todo mundo que trabalha com sustentabilidade, pesquisa, acho que se você pegar pares, assim, pegar contador tal, tem até um pouco mais. E naturalmente você acabou assumindo uma posição de liderança, né? Hoje essa é a sua área, né? Para você, qual foi o maior desafio assim ao longo desse processo de ter que ajudar a estruturar uma empresa, uma área, uma frente assim? Qual foi o momento que você se sentiu mais desafiada ao longo desse processo? Acho que o maior desafio foi, assim, a gente estuda, né, pesquisa muita coisa, mas muitas coisas a gente não sabe que não sabe, né? E aí esse, para mim, é o maior ponto de desafio, né? Tentar tanto se antecipar para saber o que a gente não sabe, para assim passar a saber, mas durante essa jornada, né, de mais de 3 anos, aconteceram algumas coisas do tipo, na época a gente não tinha o conhecimento necessário, aprendemos com os erros e reconstruímos, né? E sempre esses momentos eram bem desafiadores, porque a gente tinha que deixar de lado, né, ou deixar algo que a gente construiu, entendemos que poderíamos fazer melhor e, ok, lições aprendidas, né? Mas tá lá no dia a dia, mexendo, é praticamente um desapego. Ó, vamos deixar de fazer isso, vamos passar a fazer dessa forma. Mas, assim, a gente vai colhendo os frutos dos aprendizados, né? Hoje, quando a gente pensa num novo produto, a gente já sabe mais ou menos o caminho que precisa trilhar, já sabe o que a gente não pode fazer, o que não podemos deixar de fazer. E aí, tudo isso, esse conhecimento foi criado nesses momentos mais desafiadores da gente ter que repensar algumas coisas, criar coisas novas e entender que talvez o caminho que a gente está seguindo é um caminho, mas existem outros e por que não também tentar os outros? São esses desafios, mas também é algo que ajuda muito no nosso desenvolvimento. Né? Nesse sentido, para mim, é memorável, assim, o quanto que a gente demorou entre a gente começar a desenvolver o que na época a gente chamava de Deep Value, né, que é o carbono integrado, e a gente ter algo razoavelmente estável e robusto, e isso demorou, acho que 1 ano e meio, e no start a gente com 1/3 do recurso conseguiu fazer em questão de 6 meses, assim. Eu acho que é muito desse aprendizado, né, que teve no começo. Acho que todo mundo e você também aprendeu muito nesse processo, assim. A gente era muito cru no começo, assim. Eu acho que também, assim, né, faz parte. A DIP foi criada por pessoas muito bem intencionadas a ponto de pensar como a tecnologia pode ajudar as empresas a mensurarem seus impactos. Mas, ao longo desse caminho, a gente vai se deparando com diferentes empresas, diferentes realidades, diferentes maturidades. E aí, às vezes, o que a gente planeja que aquilo vai ser uma boa solução, realmente é uma boa solução para uma parte, mas nem tudo. Às vezes o cliente não tem dado, né? Às vezes o cliente não tem dado, e aí uma super ideia que a gente teve, que automatizava o cálculo a partir do dado, que coletava, tá bom, mas eu não tenho a fonte, eu não tenho esse dado, e como é que eu faço? E aí a gente, ok, então a gente precisa pensar numa nova possibilidade para atender esse caso. E aí, assim, a criatividade, né, do ser humano é enorme. Então, assim, sempre que a gente prevê alguma coisa, pode vir alguma coisa nova. Mas, assim, o mais importante é a gente ter resiliência, né, e maturidade dentro do time para qualquer nova experiência, qualquer coisa nova que a gente encontre pelo caminho, a gente já, ok, é novo, a gente pega, arruma, resolve, ponto final, vamos para o próximo. Legal. Mudando um pouco de assunto, você está terminando o seu doutorado, né? Como é que é esse desafio de conciliar a vida acadêmica, de estar fazendo um doutorado, e, ao mesmo tempo, liderar uma área dentro de uma empresa e uma área core ainda dentro de uma empresa? Como é que tem sido esse dia a dia, além de muito duro? Bom, a gente sabe, né, que tudo que a gente deseja, quer fazer, tem algum tipo de sacrifício, né? Óbvio que eu tendo que conciliar o trabalho e os estudos, a gente sempre abre mão de algo. Mas o mais importante é que, assim, a DIP sempre me deu essa abertura e me incentivou, né? Então, assim, esse é um primeiro passo. Um dos fatos de conseguir conciliar é ter essa liberdade, né, e esse apoio dentro da DIP para seguir.
Aí é óbvio que a gente vai abrindo mão de alguns momentos, né, para priorizar o que a gente precisa. É desafiador, mas não é impossível. Legal, bacana, bacana. E, Fernanda, pensando em alguém que está nos escutando e que está fazendo uma faculdade em engenharia ambiental, tal, o que você recomendaria, engenharia ambiental, florestal, tal, ligado ao tema, né? O que você recomendaria tanto essa pessoa estar fazendo como estar estudando para fazer carreira no mercado? Hoje em dia, né, a área de sustentabilidade abrange diversos cursos, né? A sustentabilidade é muito ampla e já foi passada essa ideia que as pessoas tinham que trabalhar na área ambiental, mas hoje no nosso time a gente tem oceanógrafos, antropólogos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais. Então, assim, a gente tem no nosso time um time diversificado, porque a sustentabilidade é diversificada também. Sim. Um ponto em comum que a gente sempre quando conversa sobre os assuntos na faculdade a gente tem muito conhecimento, aprende as questões técnicas relacionadas ao meio ambiente, por exemplo, mas a sustentabilidade, ela é algo que hoje em dia está melhorando muito, né? Mas é mais em pós-graduação que as pessoas têm contato com esse tipo de conhecimento que uma área de sustentabilidade requer, né? Na faculdade a gente aprende sobre gases de efeito estufa, aprende sobre poluição atmosférica, mas como isso dentro da área da sustentabilidade nas organizações é algo que a gente consegue ver pós-faculdade, né? Então, o que eu oriento quem está estudando sobre esses assuntos é passar desde agora, né, olhar para essas outras questões que fazem parte do dia a dia das pessoas que trabalham na área e, assim, muitas pessoas, né, o mercado muito aquecido de sustentabilidade. Hoje em dia, todo mundo está tentando conciliar ESG, sustentabilidade, com diversos outros assuntos. A pessoa, se pudesse antecipar e estudar a fundo o que é sustentabilidade, estudar cases, estudar os relatórios das empresas. É muito valioso os relatórios das empresas, né, os relatórios de sustentabilidade, porque lá as empresas falam sobre a operação dela, quais são os riscos, quais são os impactos, o que ela está fazendo. É praticamente uma aula, né? Esse merge, né, da sustentabilidade com a estratégia empresarial, que eu acho que é o que mais eu imagino que falta numa faculdade. Veja, eu não fiz faculdade em nenhuma área correlata ao tema ambiental, mas imagino que deva ser muito pouco trabalhado o tema da sustentabilidade dentro de uma estratégia de uma organização que precisa dar lucro, tem funcionário, precisa pagar imposto, tá? Então, como é que você junta essas coisas, né? E relatórios de sustentabilidade são muito bons, né? Porque, em essência, eles são relatórios para explicar isso. Sim, e cada vez mais os relatórios, né, estão subindo o nível, trazendo toda a parte da estratégia. Alguns agora a gente começa a ver incluindo a questão de contabilidade junto, né? Porque hoje em dia, risco, emissões, riscos climáticos, dinheiro, tudo isso está dentro desse balde, né? E a gente precisa entender como funciona e ver os relatórios, por exemplo, é uma forma da gente ver como é que as empresas estão fazendo essas associações, né? Legal, legal. Acho que vale recomendar a Impulsum também. Sim, a gente tem a Impulsum, né, a escola da DIP. Nossa, tem umas aulas muito boas com alguns aulas especialistas. Nossas, inclusive, né? Nossas, né? Mas tem umas que eu adoro, que são de pessoas especialistas, assim, muito renomados no mercado. E, assim, é um conhecimento... Algumas aulas lá são conhecimentos de, talvez, anos de estudo, uma leitura de muitos materiais, compilado numa linguagem super agradável e didática, né, dentro de uma aula. Recomendo fortemente, assim, traz bastante conteúdo relacionado a essa questão da sustentabilidade e também das organizações. Legal, bacana. Mudando um pouco de assunto de novo, conta pra gente o que é o tema do seu doutorado, o que você está estudando. Bom, quando eu estava no mestrado, né, apesar de estar estudando na Europa, né, eu comecei a estudar o tema do desmatamento da Amazônia. E aí era como que o desmatamento da Amazônia impacta na geração de eletricidade no Brasil. Certo. E aí, assim, isso se... Na época, né, eu ainda não estava trabalhando aqui na DIP, quando eu escolhi o tema,
Mas hoje eu vejo claramente que essa forma de fazer essa associação nada mais era do que pensar, até olhando para outros impactos, né, na geração de eletricidade, isso impactaria as organizações também, impactaria as tarifas de energia, né? Então acho que já começou daí também esse meu desejo de associar os assuntos, né, acadêmicos, mas também ver como que se impacta. E aí, visto esse diagnóstico do mercado, né, no meu doutorado eu estudo os impactos das mudanças climáticas no setor elétrico, né, e assim, como é que o setor elétrico tem que se preparar para ter uma maior, como posso dizer, resiliência, né, uma adaptação às mudanças climáticas. É fato que elas estão acontecendo, estudando que elas vão se impactar, né, na geração, como é que a gente precisa conciliar, melhorar a capacidade do sistema, mas ao mesmo tempo não carbonizar o sistema, construindo termoelétricas. Às vezes é um tema polêmico, né? Mas assim, existem hoje várias tecnologias e existem, mais importante é pensar na questão estratégica de como o setor tem que caminhar para conciliar as mudanças climáticas, né? Se preparar para as mudanças climáticas e ao mesmo tempo conseguir ser resiliente, né? E por que o desmatamento afeta a geração de energia? Bom, quando a gente faz o desmatamento da Amazônia, parece que é super longe, né? Mas ele impacta diretamente, praticamente, na pluviosidade de diversas regiões do Brasil, por conta dos rios voadores, né? Então, quando eu desmato, a floresta deixa de circular, né? Eu estou aqui sem ser super técnica, mas essas horas eu não consigo fugir da academia, né? Mas o desmatamento da Amazônia acaba interferindo por conta dessa questão que é a Amazônia que distribui essa umidade para o restante do país e, na verdade, até para a América do Sul, em algumas partes. E aí isso afeta as chuvas. Certo. E aí, uma vez que afeta as chuvas, eu deixo de abastecer os reservatórios. Então, no meu mestrado, eu verifiquei que a vazão afluente dos reservatórios foi diminuindo, né? Diminuindo a recarga das hidrelétricas, né, dos reservatórios, começo a ter que acionar outras fontes, né, acionar a termoelétrica, por exemplo, para poder suprir essa demanda do sistema. Então, assim, a demanda por energia só aumenta, né? Mas o desmatamento provoca essa questão, né, das hidrelétricas, e então isso acaba fazendo com que a gente gere menos energia limpa, certo. né? O Brasil, ele é muito forte, né? É muito representativa a participação das hidrelétricas, mas com o passar dos anos, até o setor estudando essa questão dos impactos, também as hidrelétricas não têm mais também como crescer tanto. As áreas com potencial hídrico são áreas que são difíceis, distantes, ou áreas na região norte, que são muito difíceis de construir uma infraestrutura de hidrelétrica. E aí foi nesse cenário que começou a crescer a expansão de outras fontes renováveis. E aí no meu doutorado eu trago essa ideia, né, de usar as hidrelétricas como uma forma de reservatório, uma bateria, né, para deixar o sistema resiliente. Legal, bacana, parabéns. Última pergunta, qual que foi o tema mais legal que você estudou, aprendeu assim na DIP? Algo que seja acadêmico, mas que você não aprendeu na sua faculdade, que aqui dentro da DIP você aprendeu? Difícil. São muitos. Praticamente... Escolhe né? 2, 3. 2, tá bom, vai. Primeiro, acho que é a questão que a princípio parecia um bicho-papão, assim, um pesadelo, que era a questão da matriz insumo-produto, né? Esse, assim, quando fez sentido, né, entendi, foi assim, nossa, o mundo precisa saber sobre isso. Que é como eu associo a questão da economia do país, né? Eu consigo saber a relação intersetorial e eu consigo associar isso com as emissões e aí eu consigo para estimar quanto que uma coisa que eu adquiro, por quais setores passou e quanto cada um emitiu. E isso num cenário em que se eu não tenho muitos dados, eu consigo fazer isso num estalo, né? Eu acho que a beleza da matriz insumo-produto é que ela é muito resiliente, né? Você pode estar com pouquíssimo dado e ela funciona e vai te dar um resultado consistente, sólido, assim. Com certeza. Esse assunto nem não vi na faculdade, talvez os economistas tenham visto,
Mas a beleza desse assunto é que ele une a questão das emissões com a economia, né? E então, assim, esse foi um assunto que foi muito, assim, divisor de águas, né? O dia que entendi sobre esse assunto. E Você se lembra quando foi? olha, mais ou menos. A gente, quando eu entrei, né, na DIP, a gente começou a pesquisar sobre o assunto. Não sei quem está nos ouvindo sabe, mas assim, a DIP praticamente eram vários engenheiros do ITA, né? Que foi uma das partes que eu olhei e falei, meu Deus, eu fiz engenharia, mas assim, eu não fiz engenharia no ITA, né? As pessoas são muito inteligentes aqui. E aí, eu lembro que nesse começo eu tentei entender, mas ainda era um obscuro. Mas na hora que eu sentei para fazer, colocar a mão na massa, e aí eu falei, eu não vou sair daqui enquanto eu não entender, eu vou ler sobre o assunto, eu vou refazer. Peguei o que um engenheiro do ITA tinha feito e falei, eu vou refazer de ponta a ponta, e aí foi que eu entendi. Legal. E aí eu falei, nossa, tudo fez sentido. Tá certo. Bom, detalhe que eu acho você mais inteligente que 99% dos engenheiros que tem aqui, viu? Não, imagina. E o segundo assunto que você aprendeu, assim, que você gostou de ter estudado e ter aprendido dentro da DIP? Olha, dentro da questão de riscos climáticos, hoje a gente tem um time muito fera que trabalha com essa questão de riscos e foi um assunto, assim, que a gente aprende sobre riscos, né? Mas entender, assim, quantificar esses riscos, as bases de dados, trabalhar com dados para entender em profundidade esses riscos e como ele se associa à realidade, né? Acho que esse é um outro assunto que, assim, foi muito interessante aprender. E virou um produto, né? Virou um produto. Legal. Tem alguma última consideração final, Fer, que você daria para... Assim, o público, né, são pessoas que estão fazendo o nosso processo seletivo, estão querendo saber mais da DIP, que são da sua área, da engenharia ambiental. O que você diria para quem está num processo seletivo, por exemplo, declarações finais? Na DIP, a gente, assim, quando eu entrei, realmente, a área não existia. A gente foi criando a área, a gente foi vendo o que a área precisava fazer e a gente foi fazendo esse desenho. E eu sinto que esse desenho ainda não terminou, porque Legal. assim, cada dia a gente vai descobrindo novas coisas e o time vai crescendo, né? O que eu diria para as pessoas que estão Novos produtos, né? Inventário de cidade, inventário de banco, inventário de seguradora, tem sempre algo novo. Sempre algo novo. E assim, esse assunto a gente consegue ir crescendo, né? E aí o que eu falaria para quem está prestando processo seletivo, né? A gente, dentro da DIP, está criando os planos de carreira, mas na verdade a carreira é você que faz. A gente, dentro da DIP, tem um espírito muito colaborativo entre o time, principalmente o time de sustentabilidade. É um time muito técnico, né? E, assim, a gente gosta, todo mundo gosta muito desse assunto, a gente faz muitas trocas nesses assuntos. Então, tem muito espaço para a gente se desenvolver tecnicamente, né? Mas existe também esses espaços das pessoas irem entendendo aonde elas podem atuar e, assim... E ter a mente aberta, a gente é muito aberto a novas opiniões, novos desafios, sugestões. Então, assim, eu diria para quem está prestando o processo da DIP, né, a pessoa, além de ser boa tecnicamente, né, a gente dentro do time tem essa visão do tipo, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para criar algo novo, né? Então, assim, eu diria que essa pessoa deveria também ter essa mente aberta. Legal. De entender que, assim, ela está entrando numa startup de tecnologia. É um assunto, mudanças climáticas é um assunto que está muito em alta, muitas oportunidades, muito caminho para seguir e, assim, a pessoa que conseguir ir tendo essa visão de futuro, com certeza vai crescendo e criando uma carreira linda. Legal, bacana. Bom, parabéns, Fernanda, pela carreira, pela trajetória. Obrigado pela entrevista. Sabe que eu adoro fazer qualquer coisa contigo, eu tô topando. Inventário, uma entrevista, projeto, um treinamento. É sempre um prazer estar junto contigo, viu? Imagina, o prazer é meu. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.